Capítulo 1885 Devolvido ao remetente. Parte 1. Eu não tinha certeza se você era a escolhida, apenas que nossa história terminaria junto com meu serviço no exército. Lit disse. No entanto, quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu olhava para o final da minha turnê como um ranger com pavor em vez de expectativa. Eu não queria receber a alta porque temia perder você. Em apenas alguns meses, você se tornou mais do que minha namorada. Você era minha amiga, minha confidente, minha casa longe de casa. Eu lhe contei a verdade sobre mim não por coragem ou confiança, mas porque sabia que se você descobrisse isso por meio de outra pessoa, isso teria quebrado seu coração e sua confiança. Eu fiz isso apenas porque a certeza de perder você me assustou mais do que eu poderia suportar. Além disso, eu queria que você me amasse por quem eu realmente sou, não pelas mentiras que conto ao resto de Mogar. Cada vez que você escolheu ficar comigo depois de aprender um dos meus segredos, você se tornou minha única verdade em uma vida de enganos. Você não tinha motivos para me amar, mas amou. Não havia nenhuma relação comercial entre nós, nenhum vínculo mágico ou de sangue. Cada vez que você aceitou outra parte de mim, eu me aceitei até encontrar forças para vencer meus medos e me permitir amar você de volta. Lee tirou um sintonizador do bolso e ofereceu a ela. O item mágico era capaz de armazenar e tocar músicas. Tinha o formato de um cubo do tamanho de uma maçã e estava envolto em um nó de noivado como a camélia. Pode parecer bobagem, mas sempre associei uma música a cada um dos meus relacionamentos. O nosso, porém, tem mais de um e estão todos gravados dentro deste sintonizador. Espero que escolhamos mais juntos, então eu deixou vários slots vazios. Eu lhe dou isto como meu presente de noivado com a esperança de que cresça e prospere junto com nosso casamento. Camila pegou o sintonizador, mas não o ativou. Nenhuma música poderia soar mais doce do que aquelas palavras aos seus ouvidos. Embora o casamento tenha sido decidido minutos atrás e Lee tenha sido forçado a improvisar seu presente, ela o achou tão romântico quanto a camélia. Era algo que ele havia criado, não apenas comprado, dando a ela um pedaço de si mesmo que eles cultivariam juntos. Uma lágrima silenciosa de alegria escorreu por seus olhos e seus pés tremeram, esperando por Salark. Parabéns! Em nome do deserto de sangue, declaro vocês marido e mulher. O Overlord disse e Camila aproveitou a deixa para ficar na ponta dos pés e beijar Lee depois de passar os braços em volta do pescoço dele. Como Overlord, eu também aceito Camila e Eval como cidadã do deserto de sangue e concedo a ela o sobrenome de portadora da tocha porque ela brilha luz na escuridão como apenas uma fênix deveria. A última parte do discurso de Salark foi perdida quando os convidados se levantaram, aplaudindo de pé os noivos e muitos aplausos. As crianças gritavam com suas vozes estridentes e as feras mágicas latiam, rugiam ou uivavam. Tudo bem, retomaremos essa conversa mais tarde. Ela não disse a ninguém, pois naquele momento não havia ninguém ouvindo-a. Após o término da cerimônia, todos se dirigiram ao salão de banquetes, onde apesar do curto prazo, os cozinheiros do deserto prepararam um banquete digno de um rei. A qualidade e a quantidade dos pratos surpreenderam até mesmo Zinnia, que já estava acostumado com a corte real. Todo chefe do palácio deve ser um mago, porque esta comida é tão boa quanto a de Litelina disse, escolhendo uma pequena porção de cada bandeja para saborear todas antes de se sentir satisfeita. Como você conseguiu preparar um banquete tão rápido? Tudo pelos meus penas. Salark mentiu descaradamente. Ela estava grávida e sofria de desejos várias vezes ao dia. O que era um banquete completo para uma pequena tribo era apenas um lanche para uma fênix do tamanho dela. Ela simplesmente tinha servido a refeição do meio-dia. Você tem alguma ideia para nossa lua de mel? Lee perguntou ao notar vários de seus doces entre as sobremesas. Precisei de toda a minha coragem para propor. Camila balançou a cabeça. Minha mente não parava de passar uma cena em que você me expulsou depois de jogar na minha cara que foi eu quem terminou com você. Que você já me deu uma chance e eu a desperdicei. Eu não planejava me casar hoje, muito menos em uma lua de mel. Bom, porque eu fiz.
Lito disse com sua expressão profunda e pensativa que ela reconheceu como seu rosto pervertido. Lembre-se de que há crianças nesta sala. Ela respondeu nervosamente, ativando o tuner que começou a tocar uma música escrita por dragões sobre demônios. Por quem você me leva? Lito disse fingindo indignação. Eu só quero aproveitar sua promessa sobre nossas férias na praia. Até o deserto fica de frente para o mar. Areia e oceanos formam uma praia. Além disso, o clima é quente e encontrar um lugar isolado deve ser fácil. Apenas nós dois. Ela perguntou enquanto olhava para Solos e se sentia mal por ela. Sim. Só nós dois. Solos precisa de tempo e alguma distância para aceitar que nosso relacionamento mudou. Além disso, não quero ninguém por perto para testemunhar todas as coisas que você e eu sabemos que farei para você. Ele disse com um sorriso sedutor arruinado por um bigode de molho que ela limpou com um beijo. Parece ótimo. Temos muito que conversar e quero ter você só para mim. Sem trabalho, sem mágica, sem preocupações. Só nós dois. Ela disse. Onde vamos dormir? Avó? Lit notou o Overlord escolhendo comida convenientemente perto deles e claramente escutando a conversa. A praia é uma excelente ideia para uma lua de mel. Ela assentiu, provando sua teoria. Posso te emprestar uma casa portátil encantada. Não é uma torre, claro, mas é aconchegante e tem tudo que um casal poderia desejar. Contanto que haja um quarto, um banheiro e uma cozinha de verdade, estou convencido. Camila disse com um sorriso radiante que realmente ofendeu o Overlord. Eu disse uma casa, não um buraco de rato. Primeiro, você não escuta até o final do meu discurso e agora menospreza minhas habilidades como mestre de forja? Salah olhou para ela com fúria, batendo o pé. Me desculpe brincadeira. Deuses, as pessoas sempre caem nessa piada. Ela riu como uma garotinha enquanto abraçava Camila para mostrar que ela não estava realmente brava. Talvez o fato de você poder atacar qualquer um como uma mosca torne difícil para as pessoas ignorarem suas ameaças. Lit respondeu. Verdade. O que é isso? O tuner estava tocando uma música também escrita por dragões, mas desta vez sobre birds. A música que associou ao momento em que me despeço de Camila no celeiro. Lit respondeu. É muito doce, mas também muito triste. Camila quase chorou porque a melodia parecia se encaixar perfeitamente naquela memória. Você deve me fazer uma dessas coisas. Salah apontou para o afinador, apreciando o fato de que, diferentemente dos músicos reais, ele não precisava de pausas nem de atingir notas bemol. Capítulo 1886 Devolvido ao remetente, parte 2. Que tal este? Camila perguntou enquanto uma música escrita por Wildgarden sobre um amor muito, extremamente louco começava. Aquele quando você me pediu em casamento. Você quer dançar? Eu adoraria. Camila largou o prato, o sintonizador, e aumentou o volume ao máximo. Os convidados ainda estavam ocupados comendo as iguarias do deserto e a ampla seleção de doces de Lit, então o casal teve o salão só para eles. Enquanto a música tocava, eles dançaram sozinhos e o mundo ao seu redor pareceu desaparecer até que restassem apenas os dois. Eles permaneceram em silêncio, a doce canção de amor já dizendo com sua letra o que sentiam um pelo outro. Reino Grifon, cidade de Valeron, sala de guerra. Ainda no meio da noite, o alto comando do exército e da associação estavam reunidos para discutir os desenvolvimentos da Guerra dos Grifos e decidir a próxima linha estratégica de ação. O rei e a rainha franziram a testa com uma expressão de grande concentração enquanto estudavam o mapa holográfico à sua frente. Todo o andar da sala de guerra era um item encantado que retratava a situação do reino e a posição das tropas em tempo real. A frente norte e sul estão aguentando, Majestade General Vorg disse. A presença de cidades fortemente defendidas e muitas cidades perdidas torna o norte fácil de proteger. O sul, em vez disso, até agora evitou as atenções da Rainha Louca. Minha hipótese é que devido ao acordo dela com o Rei Morto, Trud evitou verem. Isso, ou ela não quer dar a ele um bom motivo para voltar ao Grifão Dourado.
Ao ouvir esse nome, os reais morderam o lábio inferior de raiva e frustração, mal contendo um grito de raiva. Aquele idiota do Morn. O rosto de Silpa se contorceu numa careta de desgosto. Seu movimento estúpido conseguiu danificar o reino em vários níveis. Já perdemos Manoari, com a saída de Veren, perdemos 2 arquimagos que eram nossa principal força de ataque. Não apenas isso. Miron segurou o ombro da esposa para acalmá-la enquanto respirava fundo. Perder a paciência diante de testemunhas teria sido ato de fraqueza que desmoralizaria ainda mais suas tropas. O Conselho ainda está disposto a nos ajudar, mas as negociações tiveram que ser refeitas do zero. Eles dizem que se atacarmos um deles apenas por causa de seus segredos e tirarmos tudo o que eles têm, então outros como Veren não terão garantia de que eles não receberão o mesmo tratamento. Meu primo imprudente conseguiu irritar tanto a facção humana quanto a besta em um único movimento. Eu gostaria que o torturássemos por mais tempo. Quanto mais a guerra continua, mais tenho certeza de que Morn escapou facilmente. Fela e Faeluel ficaram furiosos com a sentença de morte contra a cabeça de Lith e de sua família. Todas as feras tinham vários parentes e roubavam do reino regularmente, então atacar um dos seus era visto como um precedente. Além disso, as bestas imperiadoras cuidavam dos seus e exigiam compensação e garantia de que tais eventos não aconteceriam novamente antes de mover o músculo. Ragu e o Conselho Humano também ficaram furiosos. A princípio, o representante pretendia punir a Tung por fingir ser ela e envolver o mero humano como Girne na negociação. Então, depois de conhecer o Arconte pessoalmente e a casa Gernoff ter atestado por ela, Ragu deixou a transgressão de Atung passar. Seu destino seria decidido pelos resultados de suas ações, nem um segundo antes. No entanto, as pesadas medidas tomadas contra Lith foram um grande obstáculo na aliança entre o Conselho e o Reino. A casa Gernoff e aqueles que como eles estavam escondidos entre os humanos agora tinham medo de perder seus títulos, como aconteceu com Lith. Além disso, Giza Gernoff não aceitou bem a decisão da realeza de substituir Girne como o oficial encarregado das negociações para o perdão de Lith. Eles queriam usá-lo como uma medida da justiça do reino e remover um jogador em quem confiavam não era um bom presságio. Os humanos despertos em geral e os Gernoff em particular agora exigiam antecipadamente um perdão real completo para si mesmos. O que, claro, era impossível até que revelassem os crimes de que eram culpados e aqueles que planeavam cometer. E quanto às frentes leste e oeste? O general Berrion perguntou. O ex-comandante de Lith estava entre os mais sombrios da sala. Ele agora sabia o valor do ativo que não havia conseguido perceber e que havia deixado escapar. Eles também estão aguentando, mas por pouco. O mestre-diretor respondeu. Estamos capturando as fortalezas de Trude e ela captura as nossas. É um jogo de cabo de guerra que estamos fadados a perder. É apenas uma questão de tempo. Quanto mais isso dura, mais nossas estratégias perdem eficácia, enquanto o inimigo pode usar essa magia espiritual que lhes permite inúmeras variações. Para piorar a situação, Veren foi o único além de Vastor capaz de recapturar uma cidade sozinho. Perdi-lo nos atrasou e nos forçou a distribuir mais nossos recursos para cobrir sua ausência. Mãe, pai. Finalmente chegou. Um pacote do deserto. A princesa Pionia entrou na sala de guerra com passos largos, segurando uma caixa enorme que parecia bastante pesada. Esta deve ser uma boa notícia ou pelo menos um primeiro rascunho do acordo com Veren. Se ele apenas dissesse não, não haveria necessidade de algo assim. Sua ideia de enviar o policial Ieval foi pura genialidade, pai. Pionia disse com um enorme sorriso no rosto. Ela não tinha ciúmes de Camila e não se importava em compartilhar seu futuro marido. Contanto que não tivessem filhos bastardos, sua honra como princesa estaria segura. O alto comando reuniu-se em torno da caixa quadrada, verificando se os selos reais eram autênticos e inalterados. Miron fez com que todos dessem um passo para trás, para ter espaço suficiente para examinar com facilidade o conteúdo do pacote. O que ele encontrou fez seu queixo cair no chão junto com o dos demais presentes.
O manto de arquimago de Lit e o uniforme de policial de Camila foram cuidadosamente dobrados e colocados em cima da caixa junto com a carta de demissão de Camila. Sob as roupas, a realeza encontrou um monte de cinzas e restos de papel queimado que, após um exame cuidadoso, revelaram ser os documentos que haviam enviado. Por último, mas não menos importante, um envelope sem insígnia continha uma pequena carta. Obrigado pela sua oferta, mas não estamos interessados. Não retomaremos as negociações a menos que o Arconte Girniernas seja seu enviado e você lhe dê autoridade para negociar um acordo justo. Não tenha pressa porque vamos passar o mês em lua de mel a partir de agora. Qualquer tentativa de nos contatar antes do fim seria inútil. Atenciosamente, Lit e Camila ver em um mês. O rei disse horrorizado. Lua de mel. A rainha tirou o papel das mãos do marido, recusando-se a acreditar no que ouvia. Camila verem? Peônia gritou indignada, tirando a carta das mãos de Silpa. Continua no próximo vídeo.